Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Miguel de Paula e a nossa revista Audiolab está no ar. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos de comunicação da UERJ é a Marta Stumano. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Miguel. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje a nossa revista traz uma reportagem sobre o aumento do suicídio entre os jovens brasileiros. Vamos conhecer melhor a proposta do governo de utilizar imóveis da União para diminuir o déficit de moradias no país. E não podíamos deixar de comentar o mega show de Madonna na praia de Copacabana. E na nossa contagem regressiva para a Olimpíada, no Hércules, vamos conhecer melhor o atletismo. O assunto é delicado, mas necessário. Nos últimos anos, vem aumentando o número de suicídios entre jovens no Brasil. O tema já foi um tabu, mas hoje a orientação é que ele seja discutido com responsabilidade. Um evento realizado na UERJ Maracanã sobre a série A Vida pela Frente, que aborda os desafios dos jovens, reuniu a realizadora e atriz da produção, Leandra Leal, e a professora de psicologia da UERJ, Vanessa Barbosa. Na ocasião, nosso repórter Bernardo Lourenço aproveitou para conversar com elas sobre os sentimentos e a saúde mental dos jovens. Vamos conferir? Memes, brincadeiras e piadas. Formas de lidar com os problemas da vida, rir das dificuldades cotidianas. Mas será mesmo que se pode rir de tudo? Quando o assunto é suicídio, a resposta é não. Às vezes, entre os próprios adolescentes, a utilização de memes, de brincadeiras para minimizar o sofrimento, figurinhas, que vocês devem conhecer, né? Quando, na verdade, aquilo está mascarando um sofrimento. A fala da Vanessa Barbosa, professora do Instituto de Psicologia da UERJ. O suicídio é um assunto sério que demanda responsabilidade e ética para ser abordado. No entanto, não devemos interpretá-lo como um tabu. A saúde mental deve ser debatida dentro da família e nos espaços de trabalho e estudo. A série A Vida pela Frente, lançada em 2023 pela Globoplay, retrata a passagem da adolescência para a vida adulta. Um momento de muita efervescência e de muitas mudanças que podem afetar a saúde mental dos jovens. Leandra Leal, idealizadora da série, fala sobre as descobertas e os sentimentos dessa fase. Tudo que acontece na adolescência tem um peso muito grande, né? Assim, é algo que constitui você. É uma coisa de você achar que aquela coisa que está acontecendo pela primeira vez, você ainda não tem a dimensão de que isso não é a última vez que vai acontecer, né? Você acha que, aquilo ali vai acontecer só aquela vez. Ai, meu Deus, eu me apaixonei por aquela pessoa, só vou amar aquela pessoa, né? De repente eu terminei esse relacionamento, eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém. A série promove uma reflexão sobre a percepção que temos dos jovens. Muitas vezes tidos como aborrecentes, eles têm suas dores reduzidas e negligenciadas. É um momento de primeiras vezes, de novas experiências que nem sempre são leves. Vanessa destaca que essas experiências podem gerar angústia. Nesse período específico da vida, os jovens, eles enfrentam esses questionamentos da profissão, os questionamentos da sexualidade, e isso pode ser vivenciado com angústia e sofrimento. Quando o debate sobre saúde mental é deixado de lado, o suicídio pode se tornar um tabu. A sociedade tende a não abordar assuntos sensíveis, como a morte. A psicóloga Vanessa Barbosa explica que a morte por suicídio pode e deve ser prevenida. Porque o que os estudos mostram que a morte por suicídio, dificilmente ela ocorre por impulso. Ela é um processo de um sofrimento que vai acontecendo, que às vezes pode estar se disfarçado por uma brincadeira ou um sorriso e que chega naquele desfecho. Por isso que as grandes entidades, a Organização Mundial da Saúde, enfim, vai dizer que a gente pode prevenir por meio desse tipo de espaço de conversa, né? Por isso, o fundamental é buscar conhecimento sobre essa problemática. Brincadeiras e piadas não devem ser feitas com um assunto tão sério. O ideal é que possamos ajudar uns aos outros numa sociedade mais consciente e preparada para lidar com as demandas da atualidade. De acordo com os dados da Fiocruz, a taxa de suicídio entre jovens brasileiros cresceu 6% ao ano entre 2011 e 2022. Ou seja, infelizmente, os números vêm crescendo com o tempo.
Vanessa fala sobre o processo da ideação suicida. Que a morte por suicídio, ela não existe uma causa. Ela foi um longo processo, né, biopsicossocial. O que, para a gente olhar para o suicídio, a gente tem que pensar em variáveis que vão levando o sofrimento antes de chegar a esse desfecho. Aqui no Brasil, para a prevenção do suicídio, há o CVV, Centro de Valorização da Vida. Para entrar em contato com um voluntário, ligue para o número 188 ou use o chat no site cvv.org.br. Um serviço gratuito disponível todos os dias da semana que garante o anonimato e o sigilo. Procure cuidar da sua saúde mental e daqueles que te rodeiam. Do Rio de Janeiro, Bernardo Lourenço para o Audiolab UERJ. Não custa repetir, jovem ou não, se você estiver em sofrimento, busque ajuda especializada. Você não está sozinho. Exatamente. E agora vamos de política. Para tentar diminuir o déficit de moradias no país, o governo federal resolveu doar imóveis da União para se transformarem em moradia popular. A iniciativa parece ótima, né? Mas como isso será feito e de que forma? Nosso repórter Johnny Chavão foi conversar com especialistas e traz essas respostas para a gente. Vamos ouvir? O governo federal pretende destinar até 2026 até 1.000 imóveis para a função social, incluindo a moradia popular. O programa foi chamado de Imóvel da Gente e promete uma grande pactuação entre o governo federal, os governos estaduais e municipais, e até mesmo a iniciativa privada. O programa de democratizar esses imóveis quebra com a iniciativa de governos passados, que vendia esses ativos com o intuito de fazer caixa. A situação da moradia popular ainda está longe do ideal. De acordo com a Fundação João Pinheiro, o déficit da moradia no Brasil é de 5,8 milhões de moradias. Conversei com a pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e do Observatório das Metrópoles, Luciana Ximenes, que conta um pouco dessa dificuldade histórica do Brasil. O nosso processo histórico de urbanização ele é marcado pela falta de moradia para a população mais pobre. Essa é uma característica da nossa urbanização brasileira. Hoje, a gente tem cidades extremamente desiguais, com uma parcela importante da população sem acesso a serviços básicos, como saneamento, e em situações de risco. Além disso, a gente tem também uma grande parcela da população sem acesso à moradia, assim, sem teto, né? Em situação de rua, coabitação. Então, de um lado, nós temos um mercado imobiliário com práticas muito excludentes e, por outro, a gente tem políticas públicas que são insuficientes, que não dão conta dessa complexidade da questão da moradia no Brasil. Conversei também com Sabrina Marques, professora do Centro Universitário de Brasília e membro do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Perguntei se projetos como Minha Casa Minha Vida são suficientes ou se são necessários outros investimentos e projetos. E nós não temos dúvidas, de que o Minha Casa Minha Vida é um programa de provisão de moradia popular importantíssimo para a redução desse déficit habitacional, mas o que a gente tem visto nesses anos de funcionamento do programa é que ele não seria suficiente. Mas a principal crítica que se faz a ele é com relação à construção de moradias distantes da cidade, dos equipamentos urbanos, de onde já existe infraestrutura estabelecida, porque os terrenos vão barateando, vão reduzindo seu preço conforme eles ficam mais longe do centro. Então é fundamental que o Minha Casa Minha Vida invista na compra de terrenos mais centrais. Esse debate é um debate antigo. E um caminho alternativo que se tem para isso é o uso de imóveis da União vazios e ociosos. Conversando um pouco mais com a professora Sabrina sobre o que é o projeto Imóvel da Gente, ela me conta as diretrizes e as prioridades da iniciativa. O programa prevê, que os imóveis que são de propriedade da União e que estão sem nenhuma destinação definida, sejam prédios ou terrenos vazios, por exemplo, eles poderiam passar a beneficiar famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade. O decreto traz aí uma previsão de prioridade para destinação para moradia, regularização fundiária, políticas públicas, estratégicas, saúde, cultura, educação. Trazendo pelo lado da pactuação entre os entes governamentais, União, Estados e municípios, a pesquisadora Luciana Ximenes vê a iniciativa como
como algo muito positivo. E ela ainda fala sobre o investimento em si e as contrapartidas dele para a política urbana. Essa parceria, ela é essencial. A política habitacional, de uma forma geral, tende a se beneficiar muito quando nós temos essa integração entre as diferentes esferas de governo. Com parcerias como essa, né, que estão se desenhando, surge a possibilidade de articular programas federais com programas locais, seja do estado ou do município. Por exemplo, se nós temos Minha Casa Minha Vida na esfera federal, nós podemos ter uma política local que aprimore a política federal para a realidade local. Ou seja, a gente pode ter, por exemplo, o governo municipal investindo um valor, né, como contrapartida para adequar esses projetos para a realidade, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que melhora alguns aspectos. No Brasil, desde a Constituição de 88, o município tem um predomínio da política urbana. Então, ele é o responsável pelas principais mudanças na cidade, pela legislação municipal que rege a política urbana no município. E nesse diálogo entre as diferentes esferas de governo, né, o poder local passa a poder contar com o governo federal como parceiro. E o governo federal tem uma maior capacidade de investimento e também tem um maior patrimônio, como a gente está falando dos imóveis da União. O poder local pode pensar a cidade contando com esses imóveis, né? Isso é importante, né? Isso é uma ferramenta importante para o planejamento. A pesquisadora me conta na sequência sobre o projeto da Leopoldina, que fica na região central do Rio. Ela fala que é muito bom que se pense em projetos de moradia nas áreas centrais da cidade. Esse é um projeto interessante, importante, permite a gente pensar várias questões e eu acho que merece um grande debate público. A primeira questão que eu acho que vale ressaltar aqui é que a região central ela deve ser pensada como região prioritária para a política habitacional. O centro é a região da cidade que tem mais acesso a serviços públicos, a equipamentos públicos, lazer, creche, escola, serviços de transporte. E por isso é o local ideal para que as pessoas com baixa renda tenham moradia, né? Porque ali elas têm menos gastos, mais segurança, mais possibilidade de melhorar suas condições de vida. Mas, por outro lado, o centro também costuma ser um local de disputa por grandes conglomerados imobiliários. E a pesquisadora Luciana Ximenes, neste sentido, ainda lembra do projeto do Porto Maravilha, que não cedeu locais para moradia popular. O centro é visto como uma possibilidade de investimento, uma possibilidade de obter renda. E ao longo dos últimos anos, a gente tem visto o poder público municipal, né, a prefeitura, muito alinhada com essas intenções do mercado imobiliário e muito pouco ou nada comprometida com a demanda por moradia popular na região central. Nós tivemos aí o projeto Porto Maravilha, que não promoveu moradia popular na zona portuária. Usou muito recurso público, usou terra pública e nós não vimos um retorno social compatível com esse investimento público. Além disso, ele acabou servindo de argumento para diversas remoções violentas na zona portuária, de pessoas que já moravam ali. Então, a gente precisa ficar muito atento para entender a quem beneficia, se de fato a prioridade é a melhoria das condições de vida da população, ou se nesse projeto também a prioridade vai ser atender investidores. A gente precisa disputar esse projeto e entender a quem ele está beneficiando, tentar fazer esse debate público. Perguntei tanto para a professora Sabrina Marques quanto para a pesquisadora Luciana Ximenes se o projeto Imóvel da Gente pode influenciar outros no futuro. A professora Sabrina diz que o projeto pode inspirar outros similares e que, além disso, cumpre muito mais do que só o direito à moradia, mas sim com a garantia do direito à cidade. Bom, esse programa pode inspirar outras propostas similares, né, no sentido de promover o aproveitamento de imóveis vazios em áreas dotadas de infraestrutura, sejam eles imóveis públicos ou privados, inclusive, né? E isso cumpriria com o compromisso da garantia do direito à cidade, especialmente se lembrarmos que o direito à moradia não é somente uma casa, mas sim toda a infraestrutura necessária para que as pessoas vivam com dignidade e possam exercer integralmente seus direitos sociais, que são constitucionalmente previstos. Falando com a pesquisadora Luciana Ximenes sobre o futuro desses projetos, ela conta que o avanço é importante, pois abre novas formas de pensar do poder público e de toda a gestão democrática desses patrimônios. Por outro lado, ela ainda fala que a população deve estar vigilante para que esse patrimônio não tenha outros fins do que o interesse público. Esse diálogo maior entre a União e os governos locais na gestão dos imóveis públicos é um avanço importante. E isso abre novas possibilidades de pensar políticas públicas, de pensar na gestão mais democrática do nosso patrimônio. Se nós temos um grande número de imóveis públicos sem uso e uma demanda enorme de terra para a moradia popular, nós precisamos superar essas barreiras, que são majoritariamente burocráticas, e fazer com que esses imóveis atendam às necessidades habitacionais, que sirvam para a melhoria da condição de vida da população.
Nesse momento, né, em que o projeto está, nós precisamos estar atentos para que a oportunidade que nós estamos tendo não se perca, né? Para que a gente aproveite essa oportunidade de fazer um bom uso desse diálogo entre o governo federal, estadual e municipal. E para isso a gente precisa ter um debate público amplo sobre qual a destinação que deve ser dada a esses imóveis, para que seja uma solução construída em conjunto. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a passagem do edifício à noite, na Praça Mauá, do poder público para a iniciativa privada, sem qualquer debate público sobre que uso nós gostaríamos de ter ali, que usos seriam mais adequados para aquele imóvel, para que aquele imóvel poderia servir, né, em atenção às necessidades que nós já temos. Isso é muito ruim, isso não deve acontecer. Então a gente precisa estar muito vigilante para evitar situações como essa, né? A expectativa é que os projetos do programa sejam tocados o quanto antes, de modo que chegue na meta dos 1.000 imóveis entregues até 2026. Do Rio de Janeiro, Johnny Chavão para o Audiolab UERJ. Por aqui ficaremos de olho e vamos acompanhar o desdobramento dessa iniciativa. E a gente não podia deixar de comentar o mega show da Madonna na praia de Copacabana. O evento reuniu mais de 1.600.000 pessoas que foram conferir o encerramento da turnê que comemorou os 40 anos de carreira da rainha do pop. Nossos repórteres Amanda Augusto e Bernardo Lourenço conversaram com alguns dos fãs que foram a Copacabana assistir ao show. Vamos conferir? A praia de Copacabana, local onde acontece o Réveillon mais reverenciado do mundo, virou o palco da rainha do pop, Madonna. No último dia 4 de maio, a cantora celebrou os seus 40 anos de carreira numa festa para 1.600.000 pessoas. Uma multidão de fãs se reuniu para prestigiar a lenda viva da música pop na maior pista de dança do mundo. O professor de comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Flávio Lins, destacou a potência e a magnitude da cantora. A força dessa artista, da marca com essa artista, porque ela é capaz de colocar a sociedade em ebulição, né, de levar à discussão. Para o professor Flávio Lins, a organização do mega evento gerou um resultado positivo para a cidade do Rio de Janeiro e para a Madonna. Ele destaca a repercussão na mídia nacional e internacional. Não é tarefa simples a gente avaliar esse impacto, mas se a gente for partir dessas primeiras impressões, eu acho que num primeiro momento o impacto é extremamente positivo, né? A gente tem acompanhado, não só na imprensa do Brasil, mas também na imprensa internacional, notícias muito positivas, essencialmente positivas sobre o show, sobre o Rio de Janeiro, sobre a beleza do Rio de Janeiro. O show de Madonna na praia de Copacabana é o exemplo perfeito de como eventos podem reunir pessoas de diferentes origens em torno de uma experiência única. A cantora cativou os espectadores presentes no show com talento, carisma e uma grande bagagem de luta pelas minorias sociais. Estudante de Relações Públicas da UERJ, Léo Coelho, contou qual foi a sensação de testemunhar presencialmente essa figura tão representativa para ele e outros milhões de fãs. O show da Madonna me representou muito. Eu, enquanto uma pessoa bissexual, ver que uma cantora, uma diva pop, há mais de 40 anos, fala da importância das pessoas LGBTQIAP+, para a carreira dela é de um significado muito grande. Ela fazer performances que falam sobre a trajetória das pessoas, sobre o mundo, sobre você sonhar, que é muito forte pra gente, pessoa LGBTQIAP+, e assim, pra mim é de uma extrema significância. O trabalho de Madonna desde os anos 80 levanta discussões pertinentes sobre certos tabus da sociedade. A cantora já abordou a liberdade sexual feminina em seus álbuns, o racismo em seus videoclipes e a LGBTfobia em toda a sua carreira. Na praia de Copacabana não poderia ser diferente. Uma performance inteira prestigiando o ballroom, que é uma subcultura LGBT+, e afro-latino-americana, além de homenagens a vítimas do vírus HIV e coreografias audaciosas. São exemplos de como Madonna continua com a sua essência. O professor Flávio Lins comentou sobre esses elementos da apresentação da cantora, que contou com inúmeras referências.
discutir a sociedade, o que pode, o que não pode, aquilo foi chocante ou não foi, simular sexo oral, pode ou não pode você simular uma masturbação, pode ou não, isso é uma ofensa à tradicional família brasileira, não é? Então essa discussão é extremamente proveitosa e relevante, e seguramente a gente torce para que no final a gente volte a caminhar no sentido de ampliar a liberdade. E falando em liberdade, um dos temas mais comentados sobre o show foi a questão da segurança. O medo de roubos, furtos e arrastões foi o que impediu muita gente de assistir ao evento. A estudante de jornalismo, Camila Corinto, esteve presente no dia e contou sua opinião sobre a estrutura. A estrutura foi boa, eu vi muito policiamento na rua. Assim, obviamente, né? Era muita gente para um espaço relativamente estreito, mas tinha muito policiamento. Não vou te dizer que eu me senti segura ali, mas também não me senti extremamente vulnerável. Então, se rolasse outro show assim, com essa estrutura, com esse policiamento, eu pensaria em ir sim. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prometeu mais eventos como este para a cidade. A ideia é transformar o mês de maio numa celebração do Rio. Sobre a quantidade de pessoas, Paes disse que sempre haverá alguém para bater o recorde de público. O professor de comunicação da UFJF, Flávio Lins, refletiu sobre as possíveis lições aprendidas com o evento. Eu acho que o show da Madonna, na verdade, ele não traz novas lições para o Rio de Janeiro, não. Eu acho que ele consolida lições, aprendizados que o Rio de Janeiro já teve com outros eventos, não é? Então, seguramente, as questões de transporte, as questões de segurança. Eu acho que, de fato, uma questão que vai ser, talvez seja repensada, seja a questão, por exemplo, eu fico imaginando a questão do Copacabana Palace, porque eu acho que, por exemplo, a gente teve já shows, né, em que se construiu aquela passarela do Copacabana Palace até ali, mas eu não me lembro, pelo menos numa história recente, de uma presença tão significativa e tão barulhenta, né? Então eu fico imaginando para um hóspede do Copacabana Palace, que talvez não esteja tão interessado e está pagando tão caro, eu acho que foi um período bastante incômodo, né? Então talvez, eu penso que no futuro eles podem deslocar talvez um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Talvez, eu não acho que vai sair daquela área não, mas eu acho que é muito provável que aquele túnel, aquele tubo traga certa privacidade, segurança para o artista, mas eu acho que aquela estrutura ali, exatamente aquela localização pode ser repensada. O espetáculo de Madonna na Orla de Copacabana é um marco, não só na carreira consolidada da cantora popularmente conhecida como a Rainha do Pop, mas também na celebração da diversidade. A cidade do Rio comprovou mais uma vez que é capaz de sediar mega eventos de tamanhos inimagináveis. À medida que refletimos sobre o impacto do show, percebemos valiosos valores atribuídos a essa experiência, especialmente para as minorias marginalizadas pela sociedade. O legado desse evento vai além do entretenimento, servindo como um poderoso lembrete do papel da arte e da cultura em nossas vivências. Do Rio de Janeiro, Bernardo Lourenço e Amanda Augusto para o Audiolab UERJ. E na nossa contagem regressiva para a Olimpíada de Paris, que vai ter cobertura aqui do Audiolab, estamos exibindo os programas Mini Hércules, que cada edição traz informações sobre um esporte que faz parte da competição. E hoje vamos falar do tradicional atletismo, que é disputado nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, que aconteceu em Atenas, na Grécia, em 1896. Quem conta tudo pra gente é o nosso repórter Jonatas Rocha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é o Mini Hércules, uma versão compacta do podcast que trata sobre os esportes que compõem o panteão olímpico. E o esporte da vez é o atletismo. O atletismo é um esporte que inclui uma série de eventos que envolvem corrida, levantamento de peso, salto, marcha atlética e arremesso, sendo considerada por muitos o principal desporto dos Jogos. Suas modalidades exigem um bom preparo físico, resistência, técnicas e estratégias de seus atletas. Muitas vezes referido como track and field, o esporte inclui eventos individuais, como os 100 metros,
maratona e salto em distância, e eventos em equipes, como os revezamentos 4 por 100 metros. O atletismo teve seu início nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, mas desde 776 a.C. já era praticado nos Jogos Antigos da Grécia, sendo o principal deles o pentátlon. As mulheres começaram tarde nos Jogos. Somente nas Olimpíadas de Amsterdã, em 1928, as provas femininas começaram a ser disputadas. Para Paris 2024, o atletismo terá algumas novidades. A marcha atlética por equipes mistas, em um percurso de 35 km, será disputada pela primeira vez nesses Jogos Olímpicos. Ela vai substituir a caminhada masculina de 500 km na busca pela igualdade de gênero. Outra mudança é o formato de repescagem em todas as provas individuais de pista 200 a 1.500 metros e nas provas com barreira, 110 metros masculino, 100 metros feminino e 400 metros para ambos. Uma grande oportunidade para corredores terem uma segunda chance de entrar na fase semifinal. Esse formato substituirá o antigo sistema de atletas que avançam pelos tempos gerais mais rápidos, além daqueles que se classificam diretamente nas baterias do primeiro round. Para Paris, há grandes expectativas de medalha no atletismo brasileiro, que é um dos esportes que o Brasil mais conquistou medalha, 19 no total, sendo 5 ouros, 3 pratas e 11 bronzes. Nomes como o arremessador de peso, Darlan Romani e Letícia Ouro, do salto em distância, são vistos como possibilidade de medalha. Porém, o destaque vai para Alisson dos Santos. O medalhista de bronze em Tóquio 2020 é uma das grandes expectativas de ouro para o Brasil nos 400 metros com barreira. A modalidade está prevista para acontecer na segunda semana dos Jogos, do dia 1º a 11 de agosto, sendo a primeira final a marcha atlética de 20 km e terminando com a maratona feminina. E esse foi mais um Mini Hércules para vocês aqui na Escola de Narradores. Nos sigam para não perder mais nada sobre as outras modalidades das Olimpíadas de Paris. Somos o Audiolab em Paris, e o Audiolab é o UERJ em todo lugar. E nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaaudiolab@gmail.com. Tchau e até a próxima. Valeu, galera. A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.